Antes de começar esse corte, curta, comenta e se inscreve no canal, beleza? Já fez? Já fez mesmo. Então vai. E agora, falando de... Vamos falar do Fluminense, porque o Fluminense ontem, meu amigo, passou um perrengue desgraçado para ganhar do Sport. Se o Lucas ou o Thiago encontrarem links as imagens aí dos gols da partida, daquele esquema, né? Ou ideal que seja de rede social, mas se for de YouTube sem marca d'água, o Fluminense ontem, a partida foi no mesmo horário de Corinthians Internacional que a gente transmitiu, então eu não consegui assistir o jogo ao vivo, mas depois assisti os melhores momentos. Enquanto vocês vão procurando as imagens, eu vou até colocar uma imagem da escalação do SofaScore do Fluminense contra o Sport. Pode ser da Flu TV? Da Flu TV? Rapaz... No Instagram. No Instagram, sim. Vou até trazer aqui o mapinha, porque a gente, como torcedor e como analista, a gente tem que falar de alguns jogadores aqui, né? Lembrando, deixa eu compartilhar aqui, mas daqui a pouco você pode deixar em segundo plano aí, tá, o Lucas, o vídeo, se você encontrar, que o primeiro eu vou colocar aqui a escalação. Então tá aí, ó, a escalação. O Fluminense, que tá sem, né, o Cano se machucou, então talvez a principal novidade na partida foi o Everaldo no lugar do Cano, o Cano que deve ficar afastado aí mais umas 4 semanas e pouco, né, ele que no total vai ficar 5 semanas no mínimo aí afastado por causa de uma lesão no ligamento do joelho, mas não foi uma lesão que necessitou de cirurgia. Se tivesse necessidade de cirurgia, provavelmente o negócio ia ficar bem mais sério, mas por sorte o Cano não rompeu os ligamentos, ele só teve uma lesão ali superficial, né? O Thiago Silva também com problemas físicos e o Fluminense por enquanto jogando com Ignacio e Freitas na zaga, mas a partida, pelo que eu pude acompanhar, foi o seguinte, galera. Boa noite, Mário Henrique. Mário Henrique aí chegando aí na nossa live, ele sempre participando, o Mário Henrique e o Kleberson, figurinhas carimbadas. O Fluminense apresentou vários dos velhos problemas dele na partida de ontem, né? O Sport, por sua vez, pressionado, precisando vencer, lanterna do campeonato. Então o Fluminense ele controlava a posse de bola, mas desde o início do jogo cedia muitos contra-ataques para o Sport, né? E nenhum desses contra-ataques, o meio-campo do Fluminense, mais uma vez jogando muito mal, não conseguindo trazer a intensidade necessária para marcar, principalmente essas jogadas de contra-ataque. O Fluminense cedeu. Na verdade, não foi nem jogar de contra-ataque o gol do Sport, né? Mas muitas chances que o Sport foi criando foram a partir de contra-ataques em que o meio-campo deixava a defesa, de certa forma, exposta. E uma dessas bolas aí recuperadas pelo Sport no campo de ataque, no campo de defesa do Fluminense, o Sport conseguiu o cruzamento e encontrou o seu gol, né? A partir do gol, o Sport fez aquele jogo, assim, de morde e assopra. Ficou controlando a posse, o Fluminense controlando a posse de bola, tentando criar e não conseguindo, né? Mas, assim, não conseguindo entre aspas, até conseguiu uma coisa ou outra ali, mas sem tanto perigo, né? O Canóbio, mais uma partida abaixo do Canóbio, mais uma partida abaixo do Hércules, né? E dependendo muito desse daí, ó, do John Arias, que mais uma vez apareceu para salvar o Fluminense. E aí já imagens do segundo tempo, em que o Fluminense faz as substituições e melhora na partida. Tá aí os 2 gols do Fluminense, né? Não dá para dizer que o resultado foi injusto, não, tá? Que o Fluminense teve volume de jogo, principalmente no segundo tempo, para vencer. Mas velhos problemas defensivos atacaram o Fluminense, né? E aí tem alguns jogadores do plantel. Pode deixar aí, viu, Lucas, o vídeo. Eu só vou remover rapidinho, deixa aí em looping. Deixa eu botar aqui de novo na escalação, que eu preciso falar de 2 jogadores aqui, que é o Hércules e o Ganso. Gente, eu mandei os 3 gols, tá? No Instagram do Mapa Tático ali. Os 3 gols eu mandei ali. Ah, você mandou no PV? Isso, no DM do Instagram do Mapa Tático. Se quiser mandar aqui pelo StreamYard também, mas eu vou lá no PV,
Ah, massa, boa. Do esporte você achou também boa? Legal. Mas antes de voltar para os gols aqui, qual foi o problema? O problema principal aqui do Fluminense está nessas figuras aqui do Hércules, o Canóbio e o Ganso. E a questão é, se o Renato Gaúcho, ele quer continuar jogar com essa trinca, com esses 3 jogadores no meio campo, né? Se ele não quer povoar mais o meio campo, se ele não quer fazer jogar com 3 zagueiros, enfim, se ele não arrumar alguma forma de trazer mais sustentação para esse meio campo, não dá para jogar com o Ganso. Não dá para jogar com o Ganso. Ganso é um jogador genial? O Ganso foi um cara que quase encontrou, a única jogada do Canóbio na partida foi com o passe do Ganso? Foi. Mas, gente, o Ganso, ele não marca, gente. Ele não marca, e aí esse é o problema. Ele não marca e o Hércules não marca também. Tá, mas aí talvez o problema não seja o Ganso, seja o volante que foi botado ali para marcar, né? Porque não me parece, olhando assim a escalação, não me parece um time desequilibrado. O Canóbio é um cara que recompõe. O Arias, de certa forma, também fecha o lado. Então, assim, o problema que eu vejo aí, talvez, é a falta de um volante mais pegador aí, que seria essa posição do Hércules. Não, o problema é que não tem. O problema é que o volante pegador era para ser, né? Tem o Martinelli, mas não é a mesma qualidade do André. E o Hércules era esse cara para dar essa sustentação, para ser essa espécie de polvo, e ele não consegue fazer isso. E o Canóbio, assim, gente, o Canóbio ele tá perdido em campo. Ele não marca bem, ele não ataca bem, ele não faz nada bem, ele só fica correndo. Correndo. Aí quando os bofs dele tá saindo para fora, ele sai. Então, assim, o Canóbio ele tá com a mesma função que tinha com o Mano Menezes, ou seja, ele não é nada em campo. Ele não é nada, ele não consegue, ele tá do quê? 200 jogos sem fazer gol, ele não consegue um desarme na partida, né? E aí fica difícil pro Ganso jogar, exatamente. Então você precisa mudar a formatação, você vai ter que mudar as peças, se pro Ganso ele conseguir jogar, né? Porque o Ganso ali ofensivamente ele vai achar um passe ou outro, mas se você depender, né, do Ganso para recompor junto com os outros 2 volantes não estão dando conta, principalmente o Hércules, vai ficar muito difícil para o Fluminense jogar dessa forma, vai continuar sem sustentação, e o time ele tá troncho, ele tá torto, porque só gera jogo no lado do Arias, porque o Arias é o único jogador, que o que acontece, não é que o Canóbio é ruim, mas o Canóbio talvez ele tá mal orientado, não sei lá, coloca o Canóbio de volante, vamos testar o Canóbio, vamos tirar o Canóbio dessa ponta. Topas um brick? O que tu acha de nós fazer um brick? Um break? Um brick? Uma troca? Um brick? Que troca que você sugere? O ídolo, te dou o teu ídolo. Ídolo? Quem é teu ídolo que joga no Inter? Só tem um. Não é possível ter mais que um ídolo teu que joga no Inter. Ele mesmo, Ener Valencia. Vamos trocar no Canóbio, no taco? No taco? Troco. Então tá feito o brick. Eu trocaria o Ener Valencia pelo Canóbio, até porque a gente tá sem centroavante, né? Tá sem atacante. Então, e o Everaldo, assim, sinceramente, entre Ener Valencia e Everaldo, eu aposto num retorno de uma boa fase do Valencia. Eu trocaria hoje o Canóbio, sim, mas assim, levando em consideração que o Canóbio é jogador do Fluminense, ele vai continuar, eu acho que o Canóbio tem que mudar de posição. Ou o Renato começa a jogar com 2 atacantes, bota o Canóbio de segundo atacante junto com o Everaldo, ou bota o Canóbio mais centralizado, mas ele de ponta, porque o que acontece, né? Nesse esquema do Fluminense, os pontas, eles precisam recompor e eles precisam ajudar na saída de bola. E aí o que acontece? Os times que enfrentam o Fluminense marcam a saída de bola. E aí, quando a saída de bola vem com o Samuel Xavier e Arias, o que acontece? O Arias tem habilidade e consegue driblar, fazer o driblinho curto e sair com os volantes, sair com o Ganso e gerar jogo. O Canóbio, o que ele faz quando ele recebe a bola do Fuentes ali na lateral? Ele sai correndo que nem um louco e perde a bola. É isso, ele sai correndo, fica com os bofs de fora, por quê? Porque o Canóbio ele é jogador de explosão, jogador que tem muita raça, mas ele não tem habilidade. Ele não tem habilidade para jogar de ponta. Eu troco. Faço uma troca no taco. Então, o Canóbio, ele ainda precisa se encontrar com a camisa do Fluminense. E o Hércules, assim, gente, o Hércules, ele teve uma partida aí boa aí na Sul-Americana, mas assim, tirando lampejos, assim, o Hércules não é nem sombra do que foi
aparentemente foi jogador no Fortaleza. Eu nem acompanhei tanto assim os jogos do Fortaleza, mas o pessoal falava que era um volante que chegava muito ao ataque, e era meio, fazia todas as funções e voltava, marcava, tinha físico. E o Hércules parece que ele, sabe aquele Hércules do filme, do desenho, que ele perde a força no final do filme para salvar a namorada lá que tinha morrido, aí o Hades vai lá e tira a força do Hércules, e ele fica lá todo murcho. É esse Hércules aí do Fluminense, cara. Ele, para jogar de volante, ele não pode jogar com essa passividade toda, né? Ele tá entrando muitos jogos assim, dormindo. Enfim, já dei a cornetada aqui nos jogadores. Agora, vou botar aqui em looping aqui os gols da partida. O primeiro gol, eu vou até deixar aqui que o Lucas já tinha colocado, que foi... Ah, meu Deus do céu, já tem tanta coisa em compartilhar que eu já me perdi. Ah, tá, sai daqui e vem aqui. Então, no segundo tempo, o Fluminense faz as trocas, né? E aí uma das trocas aí importantes foi exatamente a saída do Hércules, a saída do Canóbio e a entrada do Kevin Serna e do Nonato. E aí, com a entrada desses dois, e a entrada do Lima também, na verdade, o Lima entrou no lugar do Ganso, o Serna entrou no lugar do Canóbio, e o Nonato entrou no lugar do Hércules. Com essas substituições, o Fluminense melhorou na partida. Eu nunca pensei que eu diria isso, mas o Nonato está pedindo passagem em relação ao Hércules. O Nonato, que era reserva do Santos na Série B ano passado, hoje é um jogador que está pedindo passagem. Eu conheço o Nonato, ele foi formado aqui no Inter. Eu acho que não é ele o cara ali, cara. Eu acho que vocês precisavam de um primeiro volante ali. Dá um pouquinho mais de liberdade pro Martinelli, que é um cara que até joga de primeiro, mas ele tem uma saída de bola boa, assim, acho que ele consegue sair um pouco mais, ele jogava, às vezes, junto com o André, né, naquele time áureo do Fluminense. Eu acho que vocês precisam de um primeiro volante, não é o Nonato. O Nonato não é primeiro, o Nonato é segundo, quase terceiro homem de meio campo. Eu acho que vocês precisam realmente ter um primeiro volante. Se não tem que buscar. É isso, eu acho que pode ser uma perspectiva aí para o meio de temporada, o Fluminense de fato procurar um volante mais pegador, ainda mais pensando nessa importância do Ganso e levando em conta que o Renato, não sei se ele vai querer mudar esse esquema de jogo até o final da temporada, ele que entrou no meio da temporada, então vai ser muito difícil para ele fazer qualquer tipo de alteração muito drástica do time, né? O Renato é muito fã do 4-2-3-1, né? Foi o esquema que consagrou ele no Grêmio aqui, né? Então, o 4-2-3-1 ele é bem apegado a esse tipo de esquema. E aqui no Grêmio, às vezes, ele não tinha primeiro volante. Então, é bem preocupante, assim. Digo, não tinha aquele camisa 5, né? Tipo, ele jogou algumas vezes, por exemplo, no tempo áureo dele, no Grêmio, que foi campeão da América lá, ele jogou com... o Jailson era um primeiro volante ali e tal, mas tipo, o melhor dele era Arthur e Maicon, por exemplo, que são dois meio-campistas que jogam, né? Jogando nas duas funções de volante. E aí, enfim, não sei, cara. Seria de se estudar. Acho que a diretoria tem que botar um primeiro volante no elenco para tentar induzir ele a pôr o primeiro volante no time. É isso. Mas enquanto não tem, vai ser esse o time aí do Super Mundial, vai ser esse o time dessa primeira etapa de ano, não inspira ainda muita confiança, mas assim, falando das partes boas, né? Tá aí o primeiro para terminar as partes ruins aí, o gol do Sport, que nem eu tinha falado, ali um cochilo da defesa, o Sport retoma a bola no campo, olha lá, retoma a bola ali no campo de ataque, aí o cruzamento do Lucas Lima e o gol do Pablo, hein? Haja Brasileirão aí 2020, 2019 nesse time do Sport, dois entre aspas veteranos aí, ó, de novo, cruzamento do Lucas Lima e gol do Pablo ali, a defesa deu uma cochilada. E agora falando do lado bom, né, as entradas dos jogadores, né? Então aqui o primeiro gol a gente já mostrou, mas colocar aqui de novo o cruzamento do Arias, sempre o Arias, e o Kevin Serna entrando para completar, o Serna de novo, né? Jogador às vezes muito questionado, tecnicamente deixa a desejar, né? O Kevin Serna é um jogador com muitas limitações técnicas, mas é um cara que se esforça demais, assim, ele é muito, muito, muito voluntarioso e... Dois gols quase igual, né? Sim. Exatamente.
Quando eu coloquei o gol primeiro aqui, eu achei só um gol só, porque eu achei que tava num replay, mas os dois são muito iguais. Foram dois gols, o segundo no último lance da partida, esse primeiro do Kevin Serna e depois o gol do Everaldo, muito parecido, ó, o último lance da partida ali, ó, o Arias ali brigando, conseguiu ganhar, aproveitou do que no lateral não tem impedimento, né, então foi malando por ali, cruzou o Everaldo livre. Então, o Arias, assim, fundamental, mais um jogo do Arias fundamental com 2 assistências. Galera aí que escalou no Cartola, que nem eu, ficou feliz com mais uma atuação decisiva do John Arias. E o Everaldo fazendo gol, né? Finalmente o Everaldo não fez gol no Águia de Marabá ou num time, ou no San José da Bolívia, né? Fez um gol num jogo de alto nível, né? A preocupação é muito grande porque só tem ele no elenco, né? Porque o nosso queridíssimo Lelê está lá no Ceará, né, do Mário Henrique perdendo gols, né? O Mário Henrique pode falar melhor, que eu vi o gol que o inacreditável que o Lelê perdeu, né, agora no jogo contra o Vitória. Ainda bem que não fez falta para o Ceará. Mas o Fluminense só tem Everaldo e Cano, e o Cano machucado, os gols estão condicionados à figura dele, do Everaldo. E que bom que ele fez esse gol aí no apagar das luzes, também com o cruzamento do Arias, do jeito que foi na cabeça. Ficou fácil para ele, mas de qualquer forma dá esse alento. Enfim, é isso. Vou fechar minha participação aqui falando do Fluminense, que já falei demais de um jogo que eu nem assisti todo, né? Mas eu aproveitei para fazer um geralzão aqui do elenco também, para a gente debater um pouquinho aí o que está faltando para esse time do Renato engrenar de vez. Massa.